Foi uma cidade inteira mobilizada em torno de um ideal. A Faculdade de Medicina que deu origem à Universidade de Campinas. Parte dos militares que governavam o Brasil na década de 70 deu seu apoio à Unicamp na fase de desenvolvimento. Mas foram os cidadãos de Campinas os primeiros a se organizar para conseguir uma universidade pública, bem antes de os militares tomarem o poder. 1945. Campinas já era a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Para superar a crise do café da década de 30, os empresários investiram em outras alternativas econômicas. Fábricas e agroindústrias se multiplicaram na região e atraíram gente em busca de trabalho. Surgiram bairros para abrigar esses novos moradores. Com a atividade urbana intensa, o setor de serviços aumentou. E na década de 50, Campinas já era um importante centro médico. Tinha 15 hospitais. Foram reportagens do jornalista Luso Ventura que abriram a campanha em favor de uma faculdade de medicina em Campinas, 15 anos antes de a cidade inteira se mobilizar. Luso Ventura era redator-chefe do jornal Correio Popular. Este artigo, de 7 de setembro de 1947, listava as vantagens da cidade de Campinas para abrigar uma faculdade de medicina. O número de grandes hospitais que Campinas possui, o excelente e moderno aparelhamento de que estão dotadas essas casas de cura, a afluência à nossa cidade de elevado número de doentes, havendo em consequência abundância de material humano para estudos, o alto grau de cultura da nossa classe médica e as tradições culturais de Campinas. Além dos fatores enumerados, outros de inegável importância concedem à nossa terra o direito de pleitear o privilégio de abrigar vários cursos de ensino superior. A posição geográfica de Campinas, a densidade da população estudantina de ciclo secundário e a amenidade de nosso clima. Depois de muitos discursos políticos e cobranças na Assembleia Legislativa, em junho de 1953, o governador Lucas Nogueira Garcês finalmente criou a Faculdade de Medicina de Campinas. Ela nunca saiu do papel. 5 anos mais tarde, o governador Jânio Quadros criou outra Faculdade de Ciências Médicas. Essa nova faculdade também nunca foi implantada. O jornalista e escritor Eustáquio Gomes foi coordenador de imprensa da Unicamp por 27 anos. Um de seus livros, O Mandarim, lançado quando a universidade completou 40 anos, é resultado de uma longa pesquisa. Ele se apaixonou pela história da universidade e pela personalidade de Zeferino Vaz, o reitor que criou as bases do que a Unicamp é hoje. Existia uma entidade, o Clube dos 21 Amigos, né, de Campinas, que era composto dos presidentes das entidades de serviço de Campinas. Clube dos Lojistas, Rotary, Lions e assim por diante. O Conselho de Entidades, criado em 1955, se reunia para discutir problemas comuns que exigissem uma grande mobilização da sociedade. Em 1959, Jânio criou uma comissão para estudar melhor onde seria o local adequado para a nova Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Os debates sobre o assunto esquentaram nos jornais da época. Campinas enfrentou um forte opositor, o diretor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ninguém menos que Zeferino Vaz. Neste período, houve um parecer de um grupo técnico da USP. Esse parecer apontou o seguinte: Campinas não precisa de uma faculdade de medicina agora. Precisa sim de uma escola politécnica. Zeferino estava envolvido neste documento. Aí, rejeição total de novo houve uma assembleia extraordinária por parte do Conselho de Entidades e fizeram um documento rejeitando aquele relatório e apresentaram para o governador um memorial, temos o documento, justificando a necessidade da instalação daquela faculdade que a cidade já tinha absorvido como certa, né?
Zeferino, então, foi declarado assim, inimigo da cidade. Eduardo Barros Pimentel representava a Federação das Indústrias do Estado em Campinas no início da década de 60. Tinha a restrição daqueles que eram gestores de entidades do Estado, como outras faculdades de medicina, e que, vendo a criação da nossa faculdade em Campinas, poderiam ter diminuída a sua capacidade de obter recursos para o crescimento. E a mais marcante, pelo valor e pelo que representava, e até pela lógica da colocação, era do professor Zeferino Vaz, e que, junto ao governo do Estado, ele trabalhava no sentido de dizer que, se era para formar mais jovens, ficaria muito mais barato para o governo do Estado investir mais na Faculdade de Ribeirão Preto, e por um investimento muitíssimo menor do que criar uma nova universidade, poderia ter uma produção muito maior. Em 1960, o Conselho de Entidades da cidade abriu uma guerra pela instalação da faculdade. Então a comunidade se organizou, né, ao longo de 5 até 8 anos e preparou levantamentos socioeconômicos, se organizou em comissões com diferentes tarefas, né? Eram 11 comissões. Cada comissão tinha um papel, desde o marketing até a pressão junto ao legislativo, a pressão junto ao executivo, aqueles que faziam palestras em entidades de serviços, enfim, se organizaram de uma maneira até muito parecida com uma ONG. E aí houve uma mobilização incrível, assim, muito linda. Eu acho que essa história precisa ser bem contada, porque a Unicamp nasceu dentro desse contexto. Não foi o contexto de ideia de um grupo que almejou uma universidade, mas foi uma cidade inteira mobilizada em torno de um ideal. Iniciou-se com a Faculdade de Medicina e que, posteriormente, chegou até a universidade, né? Aí nós pedimos uma audiência com o professor Carvalho Pinto. E o professor Carvalho Pinto, que era um homem, além de capaz, era um homem extremamente gentil, nos recebeu e disse que ia estudar. Enquanto o governo do estado estudava o pedido do Conselho de Entidades de Campinas, surgiu no Congresso Nacional um projeto de lei do presidente Juscelino Kubitschek propondo a criação da Faculdade Federal de Medicina de Campinas. E o professor Carvalho Pinto sabia disso, pediu se eu podia conversar com ele, que ele queria conversar comigo. Ele diz: doutor Pimentel, decididamente eu não vou lhe dar uma faculdade de medicina. Eu vou lhe dar uma universidade. Já que o senhor liderou o trabalho, é um membro da comunidade, consiga um local para que eu instale imediatamente a faculdade. Porque eu estou em fim de governo e eu quero deixar as coisas consolidadas. A Universidade Estadual de Campinas foi criada pela Lei 7.655 no dia 28 de dezembro de 1962. Essa lei revogou todas as anteriores e, finalmente, tirou do papel a Faculdade de Ciências Médicas de Campinas.